Goiás contrata GG como novo meia do time. Vamos saber se ele vai jogar bem. Conhece o GG, Ney Ladeira? Paulo, veio jogando aí 1, 2 vezes, né? Não dá pra... Eu não posso falar que é bom jogador, que é um meia. 31 anos. Dá, pois é, não dá para definir, não. 1,75 m. Sinceramente, eu vou ter que esperar um pouco mais para ver, porque essa é uma posição que, para mim, é a maior carência do futebol brasileiro, né? Você veja bem, 31 anos, né? Hoje você não vê mais nenhum meia aparecendo em um clube, né? Um clube grande, né? Tem muita dificuldade. Quando aparece, eles jogam eles para a beirada do campo, né? Então, acho que eu vou esperar para ver como é que vai ser o GG com a camisa do Goiás. Meia, 1,75 m, minha altura. 31 anos, 2 temporadas pelo CRB, 100 jogos disputados pelo CRB. Passou pelo Londrina, pelo Vitória e pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O GG chega para ser o meia do Goiás. Conhece o jogador, o que pensa, acertou o Michel Alves, o homem do futebol do Goiás. Seremos felizes ou não com o GG, meu querido Nivaldo? É um jogador, é meia, né? Realmente ele é meia ofensivo, né? Porque tem o meia defensivo e o meia ofensivo. Ele é meia ofensivo, é aquele jogador que se aproxima dos atacantes, tal, faz distribuição de jogadas. Não é uma sumidade, né? O Goiás tentou lá aquele Bosquilha, né? Esse era bom. Operário, caro demais. O Goiás acabou cascando fora, correto. Não vai ficar gastando muito dinheiro com um jogador apenas. Você vê que é um jogador de 31 anos, já transpôs a barreira dos 30 e nunca jogou num time grande, né? A verdade é esta. O time maior que ele vai jogar é o Goiás. Eu não coloco o CRB do tamanho do Goiás de forma alguma. O CRB é um tipo de vila. Nunca disputou uma Série A. Então, é um jogador que vai ter uma ótima oportunidade na vida dele, jogando num clube organizado, num clube que tem uma ótima estrutura. Você vê que ele ficou 2 anos lá no CRB, né? Ou seja, ele não fez nada de significativo que chamasse a atenção de um clube grande do futebol brasileiro. Nivaldo, só para fazer uma correção, um erro que eu cometi aqui. Eu falei Botafogo de Ribeirão Preto, mas na verdade ele nasceu pro futebol do Botafogo do Rio de Janeiro. Jogou poucos jogos, né? Naturalmente, se fosse um cracaço, o Botafogo não deixava escapar, mas é Botafogo do Rio, tá bom? Perfeito. Então, pior ainda, né? Ele ficou lá e não se firmou, né? Porque o cara, quando ele é fera, pelo amor de Deus, não estou criticando o jogador, nem criticando a contratação. Então, assim, o cara, quando ele é bom, ele vai do Botafogo para a Europa, né? Não conseguiu. Que ele seja feliz no Goiás. É a característica do jogador que o Goiás estava procurando, né? Que é esse jogador de transição, jogador que se aproxima dos atacantes, que ele seja feliz aqui no Verdão. Eu ouvi comentários, parece que não rolou a contratação do Matheus Friso, né? Foi um outro nome citado, além do Bosquila, que o Nivaldo falou, caro, 2,5 milhões, né? Seria a multa do Operário, né? Do Operário, mas falou sim, Matheus Friso também, parece que não deu certo, não aconteceu, né? E aí o nome do GG, que chega para ser o meia. Tim, e agora? O GG... Será que o Goiás encontrou o tão sonhado meia que a torcida quer? Eu acho difícil. Ele é um jogador, uma contratação que não me empolgou. Não me empolgou. O GG, ele tem uma boa bola parada. Vi vários jogos do GG, Série B, por vários... CRB, ele teve no Londrina também, né? No próprio Vitória fez alguns jogos. Mas não é um jogador que me encanta assim não, Paulo. Tomara que dê certo no Goiás, tomara que ele decole aqui, mesmo tanto com 31 anos, que ele faça uma grande temporada. Esses outros nomes que foram colocados aí por você, tanto o Bosquilha como o Matheus Friso, para mim estava à frente. Se
Se o Goiás traz um desses dois ao invés do GG, pra mim seria uma contratação melhor. Não que o GG não sabe jogar. Ele Até não o tem. Friso seria melhor? Pra mim, sim. É? Pra mim, o Friso que tá no Novo Horizontino seria uma contratação melhor. Ele é um jogador cadenciado. Ele não tem aquela intensidade, não é um velocista, é um meia mesmo, tem a bola. Mas meia geralmente não é velocista. Não é, mas hoje o futebol de hoje cobra essa movimentação um pouco mais forte, tem uma movimentação maior, assim como o Bosquilha, o próprio Matheus Friso também. O GG ele tem uma boa bola parada, um canhoto, boa bola parada, mas não me encanta, ele não vi no GG assim, não vejo nele essa solução. Para mim ele vai brigar com o Brian ali por essa titularidade. E pelo que eu vi do Brian, por mais que o Brian muitas vezes foi colocado em posição fora da posição dele de meia, né? Tanto que o Carille pôs ele de lateral, pôs ele de ponta, mas de meia ele quase não jogou. Eu vejo que é uma briga interessante. Não vai me surpreender se o Brian ficar de titular no lugar do GG. Então, assim, é uma contratação que eu torço para que dê certo no Goiás, mas não foi uma contratação para me encantar. Falou, nossa, o Goiás achou esse meia agora. Não, um bom jogador. Já imaginou o seu veículo bater, ser roubado ou pegar fogo sem ser por colisão e você ficar no prejuízo? Com a Auto Clube isso não acontece. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. 3264-7345. E Center Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás, sorteando agora mais uma moto 0 km e promoções bombásticas. Center Pisos, ali pertinho do Anel Viário, no setor Garavelo. Você pediu para falar, Nivaldo? Fui eu, Paulo. Ah, foi você, Ney. Ô, Ney, para que você fale sobre o meia GG, eu quero que você entre também no seguinte assunto. Há uma exigência hoje dos técnicos brasileiros na função do meia. Aquele meia que a gente gostava, aquele meia que era você, por exemplo, não é? A gente percebia que a bola corria muito mais do que Vossa Senhoria, né? E o meia não era um corredor, não era um cara tão intenso, mas ele era um cara muito mais cerebral do que intenso dentro de campo. Agora, há uma exigência no futebol atual de que o meia, inclusive, marque. Inclusive, vá lá, perto da área, receber essa bola do zagueiro para sair jogando. Quer dizer, aquele meia parece ter desaparecido do mercado. Qual a expectativa que você tem e o que você acha desse tipo de exigência que você faz de um meia de ofício? Bom, Paulo, primeiro só para falar em relação ao GG, o time desanimou demais, porque se o GG vem para disputar uma posição com o Brian, é porque ele é muito fraco. Eu não quis falar nada, eu dei uma rodada, né? Falei, vi jogando poucas vezes, mas é também vejo como vocês aí, o Friso muito melhor, o Bosqueira nem se fala, né? Aí o time piorou demais quando ele fala que o Brian, que o GG vai brigar por uma vaga com o Brian, porque o Brian é muito ruim, né? Vamos falar o português claro. O meia, quando ele é jogado para lateral direita, como ele foi escalado em alguns jogos, e ele já jogou também por dentro, lá no meio campo, é porque ele é muito fraco. E é o que eu vejo no Brian, né? Um jogador sem qualidade nenhuma para vestir a camisa do Goiás. Mas agora eu respondendo o que você disse, Paulo, acabou. Não tem mais meia. Acabou. Quem viu, viu. No futebol brasileiro hoje, você não tem mais esse meia de ofício. Vou dar só um exemplo. O Estevão, que jogava na base do Palmeiras, quando ele jogava lá no Sub-20, Sub-17, ele era meia esquerda nato. Ele jogava lá com a camisa 10 lá por dentro, no meio campo. Aí ele foi pro profissional, aí o que fizeram? Colocaram ele pra beirada. Ele acabou se adaptando, porque é um jogador habilidoso, um canhoto que joga pela beirada, pelo lado direito. Então hoje se utiliza muito exatamente isso aí, porque os treinadores não têm mais aquela necessidade de ter esse jogador no meio campo, né, com habilidade, com criatividade, porque eles preferem o quê? 3 volantes.
Eles preferem aumentar um jogador mais de marcação e ter esse jogador com mais qualidade no meio campo. Isso aí passa muito ali pela cabeça dos treinadores, Paulo. E na própria, nas escolinhas, né, já vem lá de baixo. Esse meia acabou, esse meia esquerdo habilidoso, meia armador, meia técnico, fazia lançamento, que colocava uma bola em profundidade para o companheiro no ataque, isso aí não existe mais, viu, Paulo? Ô Nivaldo, você acha que essa é uma exigência do futebol atual ou é a raridade mesmo? É difícil encontrar um jogador como a gente gostava, aquele velho meia habilidoso. Hoje nós temos quem? Nós temos o Ganso, que não pega nem titular mais, não é? Não, é porque é uma exigência do futebol. O futebol evoluiu demais do ponto de vista físico. E esse tipo de jogador técnico demais, não dá. Por exemplo, nós temos o Ney. O Ney, quem o viu jogar, você tem certeza que pô lá de Anápolis e lá em Anápolis para ver o Ney jogar. Eu saía de Palmeiras para ver o Ney jogar aqui no Goiás. O Ney, com toda a genialidade dele, hoje ele teria dificuldade de jogar futebol. Ué. Ele teria dificuldade. Não tô falando de questão física, certo? O Ney, com a característica dele de meia ali, jogando por aquela faixa esquerda de campo, ele teria dificuldade. Porque eu acho assim, evidentemente que a memória da gente apaga, né? Mas o Ney, ele era melhor do que o Paulo Henrique Ganso, certo? Uma vez perguntaram ao Zidorf, aquele Zidorf, mostrando os lances do Paulo Henrique Ganso, falou assim, os caras, e aí, o Zidorf, na Europa ele não joga. Porque é muita marcação, certo? O Atlético, o grande time que o Atlético teve, ele teve um meia franzino, que era o Anailson, que era meia esquerda, e tinha um outro meia pelo lado direito, que era o Wesley, que era, até o Edson Rodrigues chamava ele de motorzinho, nem sei o que o Wesley anda fazendo atualmente, mas era, então tinha aquele que corria demais e tinha aquele outro que era mais da cadência, mas inclusive um gol de título do Atlético, o Anailson fez jogando pelo lado direito, ou seja, já na era do Anailson, já exigia do cara uma certa movimentação. Por exemplo, lá atrás, aí eu não vi não, certo? Eu vi pela televisão, senão os caras vão falar, nossa, mas você é velho, hein? Ailton Lira, o Pita, eu falo desses caras porque eles jogaram no São Paulo, não, o Ailton Lira não, o Pita jogou no São Paulo, o Ailton Lira jogou no Santos, eram cerebrais com a bola no pé, para cobrar falta. Esse tipo de jogador não existe mais, porque exige hoje uma participação mais efetiva do atleta ali naquele setor de meio campo. Então, meu amigo, pode esquecer, não vai existir mais essa figura. Com toda a sua honestidade, Ney, você concorda que você não jogaria no futebol de hoje, esquecendo a habilidade tradicional que Deus te deu, não é? Porque a habilidade é o que você mais tinha. Mas nesse momento, com as exigências dos técnicos brasileiros e mundiais, internacionais, porque você jogou em seleção de base também, você não jogaria, Ney? Depende do técnico, viu, Paulo? O técnico, se ele tiver essa característica, né, no trabalho dele, de gostar, né, de ter um jogador mais habilidoso ali no meio campo, porque a gente, veja bem, o Messi, né? O Messi é um franzino, pequenininho, não corria, não corre, né, porque ele está jogando ainda lá nos Estados Unidos, e com toda a habilidade, ele superava, né, toda essa força de marcação daquele jogador da seleção brasileira, Felipe Melo, né, que jogou com ele, dava pontapé demais na época, né, pegou volantes da Argentina, quando ele jogava na Argentina, pegou volantes fortíssimos, né, marcadores, e ele conseguiu jogar, né. Eu não sei, Paulo, eu vejo assim, se o jogador que tiver muita habilidade e se ele se condicionar fisicamente, né? Porque a tendência
é evolução. Se esse jogador que tem muita habilidade conseguir evoluir a parte física, melhorar a parte física, eu acredito que ele acaba até sobrando. Então eu vejo muito isso aí do Messi. Esse para mim é o maior exemplo, né? Um meia esquerda nato, franzininho, e que foi campeão, foi bola de ouro, né? Por cinco vezes, se eu não estiver equivocado. É importante a gente citar jogadores da prateleira de cima, só para a gente ter uma noção mais ampla do que estamos falando, né? As mudanças do futebol. Mas nós nos encantamos, por exemplo, com o Bosquilha, que não veio, não é? Mas é um meia que dentro de uma... Mas o Bosquilha tem um pouquinho mais de intensidade, mas muito pouco mais. Eu vejo que é um encantamento dentro da nossa realidade, né? De futebol de Série B hoje, de segunda divisão. É um jogador... Essa que é a realidade, né, Tio? A gente tem que... A gente se encanta dentro do que a gente tem de realidade, né? Porque se a gente pegar... o futebol ainda tem grandes jogadores, mas eu vejo que essa questão da intensidade, ela aumentou muito. O preparo físico hoje é muito maior, a quilometragem corrida hoje pelo jogador é muito maior, a questão de diminuir, de padronizar o tamanho, a dimensão do campo, para mim, dificultou mais para esses jogadores tecnicamente evoluídos jogarem, né, porque ele diminuiu o espaço. Então, assim, eu vejo que a tendência do futebol é essa realmente. Infelizmente, a gente está perdendo esses meias de muita criatividade para meias de mais intensidade, que movimentam mais, que ajudam, como você mesmo falou, na recomposição defensiva, mas que entram dentro da área, que não tem aquela genialidade de dar uma assistência com muita qualidade, mas tem a intensidade, né? Brigam mais. Eu vi, Paulo. Sim. É uma entrevista, tem até no YouTube, e até foi no YouTube que eu vi, uma entrevista do Didi. Nossa, eu vi aquilo lá. Trapalhão, não. O Didi, campeão mundial pela seleção, que segundo as pessoas que viram-no jogando, ele não corria com a bola. Ele nessa entrevista, ele falou assim, eu não preciso correr, por que eu vou correr 10, 20, 30 metros com a bola, sendo que eu posso fazer a bola correr. De onde eu estou, faço um lançamento longo. O Ney citou aí o caso do Messi, que é um gênio, um caso à parte. Só que é o seguinte, o Ney, quando ele jogou bola, o Ney tinha uma capacidade de passe longo, certo? O Messi não tem isso. O Messi é passe curto e condução de bola. E o raio de ação dele em relação à bola é muito próximo. Tem jogador que trabalha com um raio de ação mais amplo. O Messi não é esse. Então, o Ney, ele fazia lançamentos longos e precisos. Hoje não tem isso mais, porque os treinadores não treinam isso. Os técnicos não treinam. O menino lá da base, ele não é treinado a desenvolver, muitas vezes, essa habilidade que ele já nasce com ela. Então, o que chega lá no time de cima? É aquele jogador que já foi tolhido muitas vezes na sua capacidade individual, no seu talento individual, e aí ele tem que se inserir ali no coletivo, mudando muitas vezes a sua característica para satisfazer o esquema tático do treinador. Então você não vai achar. Nós hoje só temos um jogador que tem essa capacidade de passe longo do futebol brasileiro e ele é reserva no Fluminense, que é o Paulo Henrique Ganso. Não existe outro no futebol brasileiro com essa característica. Aí você vai falar, e no mundo? No mundo, muito menos, porque eles não gostam desse tipo de jogador. Essa entrevista que você viu do Didi é maravilhosa. Eu aconselho a todos a ouvirem a entrevista. Inclusive, nessa mesma entrevista, ele fala assim, me acusavam de ser um jogador lento na minha época. Mas não é que eu era lento, disse o Didi, né? O mestre Didi, né? Não é que eu era lento, é que eu acho que não precisava ser rápido. Quem tinha que correr era a bola. E aí ele metia de rosca, não é? Então, essa entrevista é simplesmente uma verdadeira aula, né, Ney Ladeira? É exatamente isso, né? Mas o que disse o Nivaldo aí acabou com o assunto, né? O problema está lá na base. Um garoto que aparece com muita habilidade, esse preparador físico, né? Que eles saem, esses treinadores que estão hoje na base, vou dizer 90%, né? Não vou falar uma totalidade,
mas 90% eles não conhecem a prática do futebol, eles saem da faculdade, né, e vão para trabalhar no departamento de base dos clubes, sem nenhuma prática da essência do futebol, eles cortam as asas desses garotos que têm uma certa habilidade. Por isso, chega lá em cima, você não tem ninguém que tem essa característica de jogador de meio-campista habilidoso. Bom, então nem Nivaldo, nem Ney Ladeira e nem Tim, eu acho que todos estão de acordo. Ninguém vai criar expectativa em cima do tal do GG, então, né? Não é que o Goiás está... Quando a gente fala aqui, ó, contratou o meia! Então vocês já sabem, contratou um jogador de meio campo que, né, é obrigado a fazer multifunções. Não é o meia. Sim, Nivaldo. E Paulo? Mas aí, veja bem, um meia que teve um certo destaque nessa temporada, o Operário quis cobrar $900 mil para liberá-lo, né? Que é o Bosquilha. Que jeito que você vai pagar uma grana dessa? Tem jeito, aí. Exatamente. Você vai pagar um dinheiro desse num jogador como esse, e aí você agrega em cima disso aí o salário do cara, você vai pagar 500 mil por mês para um jogador numa Série B. Aí o Wesley é comentarista, né? Tá em outra rádio aí. Rádio do Pedro Gomes. Então, o Wesley é comentarista esportivo, né? Motorzinho do Atlético, né? Ele corria pro Anailson jogar, né? Ele corria, tinha uma habilidade também, Sim, mas era bom jogador. Ele era habilidoso também, mas ele corria mais do que o Anailson, né? Porque o Anailson era mais 10, né? Era mais habilidoso, mais de criação, mas o Wesley também jogou muita bola. E aquele meio campo do Atlético era sensacional, né? Porque era assim, espanta neném, né? Era a hora do terror, porque era o Pituca, o Robson, o Wesley e o Anailson. Nossa, que quarteto. Aquilo ali, se você saltasse os quatro, assim, numa noite, numa mata, você armaria. Mas jogaram muita bola os quatro, hein? Nossa, que época do Atlético com esse quarteto aí. Que meio campo fantástico. Daqui a pouco eu vou voltar no Goiás. Nós temos mais um tema. Parece-me que o Goiás liberou os treinadores de goleiros. Que era o Flávio Mendes, né, ex-goleiro, e o Edmar Torquato. E contratou, pode ser agora, né? Tá dizendo o Pedro aqui. Podemos falar sobre isso? Contratou o Marcos Medeiros. Contratou o ex-treinador do goleiro Márcio, do Atlético. Lembram do Márcio, né? Que hoje é ídolo, né? É ídolo do Atlético, né? O inesquecível Márcio era treinado pelo Marcos Medeiro, que teve uma passagem pelo Vila Nova também, não muito bem sucedida, mas está definido, saem o Edmar Torquato e o Flávio Mendes, e o treinador de goleiros do Tadeu será o Marcos Medeiro. Eu vou chamar você primeiro, Tim, porque você conhece o trabalho do Marcos Medeiro, que treinou o Márcio, ex-Atlético. O Medeiros, né, o Marcos Medeiros aí, o Medeiros ele trabalhou no Atlético por muitos anos, não só na era Márcio não, mas por muito tempo ficou lá. Teve uma passagem rápida pelo Vila Nova, realmente eu trabalhava já no Vila, já tinha parado de jogar, ele trabalhou lá de forma rápida, trabalhou em Cuiabá, trabalhou no Ceará, é um baita treinador de goleiro, é um treinador de goleiro com muita qualidade. Eu vejo que essa troca, né, saindo o Edmar Torquato, o Flávio Mendes aí para a chegada do Medeiros, é também para dar uma mexida, né, Paulo? Para mim chama atenção para não deixar o Tadeu acomodado, não? Também, para dar uma mexida ali, inclusive não só no goleiro Tadeu, mas até nos profissionais ali, né, da comissão permanente do Goiás, para dar uma oxigenada, vamos dizer assim, para dar uma balançada ali. Talvez contenção de gastos também, né? Porque sai 2, chega 1. A tendência tem isso também. Mas assim, o Goiás traz um baita treinador de goleiros. O Medeiros é muito bom treinador de goleiros. Por onde ele passou aí, você pode ter certeza que ele teve muito sucesso, foi muito elogiado, porque realmente tem muita qualidade. Ô Nivaldo, quando a gente fala que ele treinou o Márcio, é uma baita referência, né? O Medeiros é um excelente profissional, pelo menos as informações que a gente tem são nessa direção, né? E
E agora chama a atenção que dois caíram no Goiás, assim, né? O Flávio Mendes e o Torquato, né? Os dois. Certamente, isso aí faz parte de uma avaliação que foi feita por quem? Daniel Paulista não pode ser. Quem fez essa avaliação para chegar a essa conclusão? O CA, ué. Michel Alves. Michel Alves, o contratado do CA, que tomou a decisão aí. Pois é, mas ele tomou essa decisão baseada em quê? Ele chegou agora? Bom, o responsável por esse assunto dentro do Goiás é sempre o Michel Alves. Quem é que poderia passar algum tipo de informação, ou por exemplo? Foi o Tadeu que falou para ele? Ah, tá bom. Porque o Michel Alves não ia tomar essa decisão sem informações. Você vai chegar num lugar assim, com 2 semanas, não, esse aqui não serve, a sua cara é esquisita, você tá fora. Não, você tem que ter números, você tem que ter parâmetros para tomar uma decisão. Não estou dizendo que é o Tadeu, pelo amor de Deus, certo? Não estou dizendo que foi o Tadeu, mas alguém passou isso pro Michel, ué. E não é o Guidão. O Guidão não está no dia a dia do Goiás. Não é o Pacheco, que é o outro lado administrativo. Quem passou isso pro Michel Alves? Pode ser também só uma questão de economia, né, Nivaldo? Saem dois, eu vejo que tem outra situação, até pro Ney também falar. Se a gente pegar, a gente falou há pouco, né? A temporada do Tadeu foi ruim. Os números do Tadeu não foram bons. Então isso, de certa forma, soa de forma ruim com a chegada do novo executivo. Peraí, o Tadeu era bom pra caramba, por esse ano ele não foi bem. O que houve? Como é que foi? Como é que é o trabalho dos treinadores e goleiros? E o Michel, é bom lembrar, o Michel foi goleiro. Foi goleiro e muito bom goleiro também. Então tem toda essa situação aí que teve essa mexida aí no Goiás. Mas, repito, para mim a vinda do Medeiros é um treinador de goleiro muito qualificado. Não que o Edmar não seja, o Flávio também não seja. Mas o Medeiros, ele tem feito bons trabalhos por onde ele passou. Ney Ladeira, é para não deixar o Tadeu acomodado, é? Não, é para limpar mesmo, é para tirar esse pessoal que já está há muito tempo, né? Um dia, não sei se o Tim vai lembrar, nós estávamos trabalhando lá na Serrinha, eu falei, Tim, se eu sou um treinador chegando aqui no Goiás, a primeira coisa que eu faço é mandar limpar esse pessoal da comissão permanente do Goiás. Eu achava assim, isso aí algumas coisas também, né, que alguém me falou, né? Então, parabéns quem tomou essa decisão, nem importa, mas eu acredito que possa ser até um pedido do próprio Daniel Paulista. Falar, olha, eu tenho um treinador aqui de goleiro, eu quero trabalhar com esse treinador de goleiro, faz parte da minha comissão, o próprio Michel, mas independente de quem fez, de quem tomou a decisão, parabéns, uma decisão tomada. Eu ainda tiraria mais alguns ali dessa comissão técnica permanente do Goiás. Aí eu acho que vai cair mais gente no Goiás também. Eu penso o seguinte, às vezes, não estou dizendo que é o que está acontecendo no Goiás, às vezes o que acontece é assim, o cara está há muito tempo, tem aquela acomodação e tal, vamos dar uma mexida aqui para dar uma sacudida nesse negócio, para dar uma reoxigenada no ambiente. Porque o Tadeu é um grande goleiro, né, bicho? E outra coisa, o contrato dele vai até, eu acho que 2030, não é isso? Acho que é 29. Acho que ele fez 5 anos, demais, acho que é 29, tá louco. por aí. Mas eu concordo com o Nivaldo. Então, você tem que... dar uma sacudida nele, né? Tem que dar uma né? reoxigenada. Fala assim, ó, quem não estiver trabalhando direito aqui, moçada, porque uma instituição como Goiás, tal, Atlético, Vila Nova, esses trem, não pode ser como um órgão público onde o cara tem estabilidade. Você chega num lugar, num órgão público onde o cara tem estabilidade, principalmente num período como esse, é perigoso você até apanhar, se você chegar lá para ser atendido. Então, o cara tem que apresentar resultados, tem que apresentar inovação no trabalho, tem que apresentar coisas que agreguem,
dentro do seu ambiente de trabalho. Eu não estou aqui avaliando os profissionais que saíram, estou analisando a situação de uma forma global. Talvez seja isso aí que o Goiás está pretendendo, né? Com o Michel chegando, com o Daniel Paulista chegando. O Guidão deu uma entrevista, eu achei muito legal que ele tenha dado essa entrevista, porque era uma coisa que eu reclamava demais, porque o Goiás precisava da palavra oficial. A palavra oficial do Goiás é do Haroldo Guidão. A palavra oficial do Goiás é do Pacheco? Depende do assunto. Agora, o assunto requeria a presença do Haroldo Guidão. E aí ele apareceu, deu a entrevista, foi uma coisa muito boa, e que ele faça isso sempre que necessário. Perfeito. Só para fechar esse tema, o Michel jogava na época que o Medeiros estava lá, não? Ele estava no Vila, você lembra disso? Não, no Vila não. No Vila não, né? No Vila não. O que ele pode ter pego o Medeiros na época do Ceará, né? Porque o Michel jogou muito tempo no Ceará também, e o Medeiros também foi preparador de físico lá, de goleiros lá no Ceará. Não sei se trabalharam juntos, né? Mas essa informação pro Michel, que é goleiro, tá no meio disso aí, é fácil saber a qualidade do Medeiros. E o Medeiros é muito bom profissional.